8 vai dizer o seguinte aqui pra gente, ó. Clássica do Enem, tá? Esse aqui é o tipo de questão clássica, não é? Acertaram essa? Retoma o foco aí, hein? Ó, questão clássica da prova. Aí eu vou fazer uma pausazinha de 5 minutos pra vocês beberem uma água e tudo mais e a gente voltar. Questão clássica para você identificar, basicamente, qual que é o composto que você vai utilizar na correção do solo. Não pode errar uma questão dessa no dia do Enem. É só ter atenção. Ele vai dizer, o composto que pode ser adicionado ao solo para atender a necessidade, qual é? A disponibilidade de nutrientes do solo fertilidade, associado, ele vai dizer, plantas ao qual depende do pH do solo. O cultivo da agrícola, para grande parte das espécies vegetais, desenvolve-se de forma adequada no pH próximo de 6. O pH próximo de 6 é um pH ácido, né? Lembra da escala, né? Que vai de 0, 7, 14 lá, abaixo de 7 seria um pH mais ácido. É o pH adequado que ele quer. Ele vai dizer, para isso, produtores rurais realizam práticas agrícolas e manejos de solo de forma a minimizar os efeitos deletérios do alumínio. Opa, o alumínio é tóxico, o manganês é tóxico, o excesso de ferro é tóxico, né? Além de potencializar. Ou seja, se o alumínio é tóxico, a letra D tem que ser excluída, porque eu não posso colocar alumínio. Né? Se o alumínio é tóxico, se eu quero minimizar os efeitos do alumínio, como é que eu vou corrigir o solo com alumínio? Uma grande ponto da questão, né? Aí, potencializar a disponibilidade de outros nutrientes, como cálcio, potássio, magnésio e fósforo, considerando um solo alcalino. Então, considerando um solo alcalino, um solo que tem um pH, tá, maior do que 7, eu quero diminuir o pH do solo. Então, para eu diminuir o pH do solo, para eu diminuir o pH, eu preciso de algo ácido, né? Eu preciso de um composto ácido aqui, né? Que realizar uma maneira de ajustar o pH. E aí é só você sair calculando. Você vai ter uma série de sais, você tem que calcular basicamente a força desse sal em relação ao ácido. Para isso você tem que saber de onde que ele vem, a base e ali o ácido que ele vem. KNO3, você tem que saber que ele vem do KOH e ele vem do HNO3. Dentro desse fundamento, quando a gente vai pensar aqui, o KOH é uma base forte, tá? E o HNO3 também é um ácido forte. Logo, ele é considerado um sal neutro, tá? Ele é um sal neutro. CaCO3. Aqui nós temos o grande fundamento. CaOH, tá? E H2CO3. Dentro desse fundamento, eu tenho uma base forte, tá? E eu tenho um ácido fraco, tá? Eu tenho um ácido fraco. Dentro desse fundamento, o que eu tenho aqui, então? Basicamente, uma base, tá? Um composto básico, tá? Um composto básico. Mas eu preciso de um composto ácido, tá? Não do composto básico. Na3PO4 vai vir do NaOH e do famoso H3PO4. Dentro desse fundamento, eu tenho uma base forte e eu tenho um ácido moderado. Um ácido moderado. Porque eu tenho 4 oxigênios menos 3 hidrogênios, eu tenho um ácido de força 1, tá? E aí dentro da força ácida, eu tenho ácidos com força menor do que 1, ácidos com força menor do que 1, fraco, força igual a 1, moderado, força maior do que 1, tá? Maior do que 1, forte. Beleza? É a força dos ácidos que eu tenho. Como é que eu sei? Pega a quantidade de oxigênios menos a quantidade de hidrogênios e aí você vai saber. Sobra pra gente o último composto. Eu tenho aqui o NH4, né? E aí esse NH4, quando ele for formado aqui, né, dentro do fundamento, ele vai se ligar ali, né, esse NH4, ele vai reagir com água e ele vai vir aqui do H2SO4 dentro do fundamento, né? Então o que acontece dentro do NH4? O NH4, pessoal, ele consegue liberar esse H+, aqui, tá? E formar, e ele vem da amônia. Então o que acontece desse NH4, tá? A formação dele, ele vai vir da base, que é a amônia, NH3, que é uma base, tá? E ele vai vir de um ácido muito forte, um ácido forte, tá? Um ácido forte. Quando eles se juntam aqui, tá? É que formam o NH4. Então esse NH4, ele deriva, tá? Da amônia. Então o que acontece? Eu vou perder um H+ aqui do NH4 e tem mais ainda o H+ do ácido sulfúrico. Então esse composto é uma base fraca, tá? Uma base fraca com um ácido forte. E aqui então eu tenho o meu composto mais ácido. E é o único ácido para eu usar, né? Que é a letra E. A grande pegadinha era a letra D, porque a letra D, olha só, eu tenho o Al2SO4, tá? SO4 3-, que vem do AlOH, tá? Mais H2SO4. E aí, novamente, eu entro em uma base fraca, tá? E um ácido forte, beleza? E aí, por que eu vou usar o NH4 e não o alumínio? Porque o texto disse que ele não quer alumínio, entendeu? Então, o grande ponto é, os dois são bases fracas e ácido forte. Como é que eu sei que o alumínio é uma base fraca? Força das bases. Família 1A são as mais fortes. Sódio,
potássio, tá? Segundo, magnésio, cálcio e depois qualquer outro metal que acaba sendo menos solúvel, né? Então entra alumínio, qualquer outro metal aí, ferro, tá? Qualquer outro metal aí vai ser uma base mais fraca. Todas terão OH, né? Todas terão aí os famosos OH. Então, mais forte, moderado, né? Um pouquinho mais fraco, bem fraco porque praticamente insolúvel, tá?